abri o programa dizendo que o Alexandro era orientador do curso de engenharia, não, de enfermagem, gente. Enfermagem do grupo Unieduc, Unimax e Unifage, docente também. Está aqui para falar com a gente sobre saúde do homem. E aí, Alexandro, essa galera jovem aí, essa turma, tem buscado mais do que a turma mais madura ou não? E se tem, o que eles buscam? Deixa eu te achar aqui na câmera de novo, fica uma bagunça esse negócio. Pronto, agora eu te achei. Vamos lá. Vamos lá. Os jovens, eles não têm uma prática da busca pelos serviços de saúde. Pensando nisso, no ano de 2009 foi criada uma política. Certo. Ela se chama Política Integral da Atenção à Saúde do Homem, que ela tem como objetivo prevenir e promover a atenção à saúde ao homem de um modo singularizado e individualizado para os diversos contextos. Porém, mesmo assim, vem se trabalhando muito nos serviços de saúde para que o homem, de fato, tenha essa mesma preocupação que a mulher tem em relação à busca e à prevenção. Entendi. Mesmo assim, isso não acontece. A gente vai no serviço de saúde, principalmente nas unidades, e nós vemos, né, que os jovens estão esvaziados. A gente vê pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né, dos 40, 50, e o pessoal mais idoso mesmo. É esse pessoal que a gente acaba verificando bastante nos serviços de saúde. Porém, os homens, eles vão para a busca principalmente em relação, isso os estudos mostram, em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Isso não é só do homem, mas Mas vão em busca da prevenção ou não? Já vão porque já estão em busca porque desconfiados. Já estão desconfiados de alguma coisa, já tem algum sinal e sintoma. Porque existe uma resistência muito grande hoje dos jovens em relação principalmente ao uso de preservativo, né? Certo. Até por essa cultura, né, do jovem de achar que nada acontece com ele, né, que ele é imbatível, invencível diante das situações, né? Mas as doenças estão aí, né? O ouvinte perguntou assim, ó, o exame de sangue do PSA, né? É confiável do PSA? É confiável? É 100% garantido? Sim, o exame de sangue, sim. O que é esse exame de sangue, né? Ele vai fazer uma dosagem da liberação do hormônio, né? Que é o PSA, a partir da próstata. E quanto mais, né, ele tiver aumentado, essa dosagem vai também ficar aumentada, né? É lógico, uma dosagem em torno de 0,1, 0,2, 0,3 em relação ao aumento do parâmetro de normalidade, isso é tranquilo, né? Agora, quando ela tem uma alteração muito grande, aí o urologista já vai estar solicitando um exame complementar mais aprofundado, que seria o ultrassom, para estar avaliando também aí o tamanho da próstata, se ela está aumentando ou se é só o hormônio que está liberando, de modo aumentado, porque ela pode ter um aumento do hormônio e não aumentar ela de tamanho. Isso pode acontecer também, né? Então, tem um aumento do hormônio sendo liberado, mas a próstata continua do mesmo tamanho, né? Então, é isso que precisa prestar bastante atenção, no aumento do hormônio, mas também no aumento da próstata. Mas o exame sorológico, ele é bem preciso, sim. Entendi. Você falou aí da campanha, inclusive, voltada para resgatar, para trazer o homem para buscar os serviços de saúde. Como é que anda hoje o SUS? Existe uma estrutura preparada, um projeto específico? O SUS está preparado para encarar para resgatar esse homem? Vamos imaginar que o Brasil viva aí uma avalanche, aí um momento em que o homem decide buscar auxílio. O SUS está preparado para encarar e para lidar com esse homem? Qual o aparato que o SUS tem hoje? O SUS tem hoje para lidar com esse homem, para atender esse homem? Diante da política, a política é só voltada basicamente para promoção e prevenção, certo, né? Mas nós temos desde a atenção básica, que é as unidades de saúde, a estratégia da família, até as unidades especializadas e a unidade terceirizada, que já é a parte do ambiente hospitalar. Então, assim,
o SUS tem esse suporte em relação à assistência, em relação à questão dos exames complementares, na atenção à saúde do homem, sim, de modo integral. Então, ele consegue dar esse suporte. Dispositivos nós temos. A busca é que não é tão grande ainda em relação à saúde do homem. Tá? Entendi. É lógico que nós estamos no Brasil, o SUS é um serviço que a gente sabe que ele é gratuito e como não só por ser gratuito, mas devido a todas as questões das políticas, de saúde e tudo mais, a gente tem algumas situações que acabam sendo tratadas principalmente por uma troca de mandato de política e tudo mais, que tem uma variação, né? Mas comparado-se a outros países, a gente tem uma assistência muito boa e de modo gratuito, não só a saúde do homem, mas a saúde da mulher e todos os segmentos de modo geral. Eu venho de uma geração cujo conceito foi bastante difundido de que o homem é mais forte que a mulher, de que o homem tem uma estrutura até física muito mais forte que a mulher e talvez por isso explique por que o homem adoeça menos. Isso é cultural, isso é mito ou de fato o homem tem uma certa resistência até física, de saúde mesmo? Na realidade existe sim essa resistência do homem, certo, né? Mas a gente não pode desvalorizar a questão cultural, né? A questão cultural, isso não é regra também, certo, porque nós temos homens que têm uma sensibilidade muito menor que a mulher em relação à sua imunidade, certo, em relação à sua estrutura corporal e tudo mais. De modo geral, sim, os homens têm essa estrutura mais desenvolvida, em contrapartida também uma exposição maior, o que contribui de modo significativo para uma imunidade melhor também. Então ele está mais protegido. Mas os estudos também mostram que os homens morrem mais que as mulheres. Por quê? Devido a todos esses fatores que a gente falou, né? Sei. Da resistência, da busca, mas também das próprias exposições, porque o homem também ele está muito mais exposto por ser mais forte até certo, aos acidentes de trânsito, a questão da violência, né? Então a violência é algo que o homem, na grande maioria das vezes, ele é mais estourado que a mulher, né? E acaba violência no trânsito, enfim, com a família, de modo geral, né? Então todos esses fatores vão contribuindo também para uma complicação maior e uma expectativa de vida também menor do homem em relação Você à mulher. acredita que isso em algum momento da nossa história vai se reverter? E se sim, quais as políticas hoje que podem ser feitas para a gente reverter esse conceito até retrógrado do homem? Eu penso que existe uma necessidade, uma sensibilização, né? Que é isso que a gente tá aqui hoje, né? Certo. Estamos aqui hoje fazendo isso, tentando pelo menos, né? Essa sensibilização, ela tem que vir a partir dos serviços também. A gente vê que não existe muito incentivo em relação a isso. Você Claro. vai em qualquer unidade, tem tudo para a saúde da mulher. Mas para a saúde do homem, não que não tenha, mas assim, não existe muitas campanhas voltado a isso, porque assim, a campanha ela contribui para a sensibilização e ela contribui para a conscientização da população em relação aos agravos de saúde, né? Então, o homem, você vê, existe aí uma ação uma vez no ano, que é lá no mês de novembro, que é o Novembro Azul, que as unidades de saúde acabam fazendo uma ação de prevenção ou de promoção em saúde. Agora, em relação, vamos dar o exemplo da saúde da mulher, é tratado o ano inteiro, né? Tem ação, tem campanha, tem intervenções o ano todo. Então, existe um incentivo muito maior. Então, a própria política... Quando a gente fala que existe uma política e quando nós estamos falando das políticas de saúde, a gente precisa ver que a política ela pode ser legal, bem estruturada, mas ela precisa ter uma aplicabilidade, né? Então, se só ficar
no papel e não ter uma aplicabilidade, né? Então, hoje em dia, né, essa política integral em relação à saúde do homem, ela é muito bonita, se você pegar tal, mas poucas ações são feitas em relação a essa política pelos próprios serviços. A ouvinte falou assim: para mim os homens são frágeis, são mais frágeis que as mulheres, são crianças grandes. Pegando o gancho aqui do que essa ouvinte falou, eu vou lhe fazer uma pergunta, vou fazer um intervalo, depois você volta respondendo. Há também um conceito de que as mulheres suportam mais dores que os homens são sensíveis para essas dores todas. Será que isso não explica o fato do homem, o medo do homem ir ao médico, essa coisa toda? Porque já vem com esse conceito de que o homem não suporta muita dor. Porque aí a gente fala assim, mas o homem é machista, ele não quer dar o braço a torcer, mas aí vem essa história da dor, o medo da dor. Tem homem que tem medo de injeção, tomar vacina, essa coisa. Isso é uma vergonha, homem com medo de tomar vacina. Então daqui a pouquinho você vai me explicar se isso tem relação também, o fato do homem não querer ir ao médico. Tamo juntos. Até as 9 da noite a gente comanda o programa Good Night Show nos 90,9. Obrigado você que tá aí do outro lado. O ouvinte perguntou em relação à radioterapia, se após radioterapia existe a necessidade de uma dieta. Essa radioterapia focada na próstata, é isso? Isso, a radioterapia é um tratamento, né? Para o paciente que já tem, de repente, uma neoplasia, né? Certo. Que é um câncer na próstata. Então, a radioterapia é um tratamento bastante agressivo e que ele afeta, sim, principalmente a questão gastrointestinal. Então, ele traz várias alterações, como náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e até mesmo a dor gástrica. Certo. Existe sim a necessidade de uma dieta leve, uma dieta mais com um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, mas uma dieta mais leve, né? Então deve evitar principalmente os alimentos gordurosos, massas, refrigerante, tudo isso deve ser evitado no pós-radioterapia. Tá? Então, durante o período de tratamento, deve ser evitado. Então, uma dieta mais leve, focada mesmo, dando preferência a legumes, vegetais e até mesmo mais sopas, esse tipo de preparo alimentar deve ser o mais indicado para após radioterapia ou durante o período. Professor Ed Moraes está por aqui. Você tá bom, professor? Você Tudo dormiu bem? Tô tranquilo, dormi Como bem. foi de ontem pra hoje? Uma sauna, né? Um calorzão demais, mas tá bom, tá tranquilo. Isso, cara. Eu Só dormi recorde, com a batendo porta recorde. escancarada. Eu tô deixando, a porta da sala tá ficando Eu aberta. dormi porque eu deixei a chave do carro e o carro tava na oficina, porque sem chave também. Mas dormi, professor, de porta Quente escancarada. demais. Que calor terrível. Professor. Minha cacauzinha dorme na sala, então eu deixei aberta a porta da sala por causa do calor. Nossa, cara, que loucura. Cacau é o cachorrinho. Professor Ed Moraes, como está o Brasil, como está o mundo? Nós não vamos conseguir ler notícias, mas vamos pelo menos passar manchete, alguma coisa aí. Fale aí. Sempre tem as novidades, né? Nem sempre boas, infelizmente. A gente vê aí, tanto na pandemia, na política, as coisas a gente gostaria que fosse diferente, que caminhasse de forma diferente. Mas vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência, porque sempre há uma luz no fim do túnel. Sempre. No Brasil, às vezes falta até o túnel, mas enfim, estamos aí, né? Nas últimas 24 horas, um número, lembrando que hoje é terça-feira, então é um número um pouco maior em função do final de semana. Alguns números acabam respingando na terça-feira. Nós tivemos 819 casos fatais, 819 óbitos, chegando perto de 150 mil. Nós estamos agora com 147.494, Kennedy. Para quem disse que a 2009, a H1N1, né? Tava matando duas pessoas por dia, por dia, olha só. Osmar Terra disse, né? Tava matando 2 pessoas por dia e a Covid não vai acontecer isso, não vai ser dessa forma. Infelizmente, nós temos aí em um dia muito mais do que aconteceu no caso da Era H1N1. pra esse que o presidente deveria ter dito. Cala a boca! Então, né? Bom, e novos casos, outra coisa que também aqui fica em alerta. Desde o dia 11 de setembro, nós não temos um número de novos casos tão alto quanto esse número registrado agora nas últimas 24 horas, de 41.906. Opa. Tá? Então houve um aumento de 5,5% na média móvel dos últimos 7 dias em novos casos. E, por outro lado, houve uma queda de 1% na média móvel de mortes
verificada dos últimos 7 dias, comparada com a dos últimos 7 dias. E Exato. esqueci do boa noite hoje, né? Boa noite, pessoal. O Alexandro, né? Eu falei certo o nome? Falou. Espero falar certo até o final. Alexandro aqui ajudando a gente a enriquecer mais o programa. E boa noite, Kendi. Boa noite, professor Ed Moraes. Assim seja para nós. Me diga uma coisa, professor. Você é do tipo que sofre muito com dores? Sim. Você é muito sensível pra dor? Eu acho que sim. Eu acho que eu sou meio chorão pra dor. Você acha que os homens são mais sensíveis à dor? As mulheres são mais fortes? Ou isso é só uma lenda que eles criaram porque a mulher que dá luz, a mulher que dá parto. luz. Será que isso é só mito? Ou de fato as mulheres suportam mais dores que os homens? O que você acha? Rapaz, é uma pergunta difícil e a gente pode olhar isso aí de vários ângulos para responder, né? Vamos tentar chegar nela, se é que eu consigo dar uma resposta, porque eu acho meio confuso a gente colocar isso na massa, homem e mulher, e classificar, como tem casos diferentes de um e de outro. Se né? nós não souber, nós joga pra quem sabe aí, ó. Ainda bem que hoje já estamos parados agora. Eu acho, assim, não estou respondendo a tua pergunta, mas só fazendo uma explanação, fica até uma pergunta, fica aí pro Alex também comentar alguma coisa. O homem, ele tem aquele negócio desde pequenininho, caiu, levanta, tá pronto pra próxima, macho não chora. Não chora, não. Né? Então se impede que chore, e acho que isso faz com que às vezes, é um dos motivos, existem tantos outros, mas talvez um dos motivos que leve o homem a correr menos atrás de médico, porque é a maneira de ser criado. Eu não acredito que a anatomia masculina e feminina tenha, lógico que tem bastante diferença o corpo feminino e masculino, mas a necessidade de atendimento médico ser muito menor do homem do que da mulher. Eu acho que os cuidados precisam vir. Mas talvez o homem procure menos por essa questão, desde pequenininho, macho não chora, macho isso. Então, vou no médico fazer o quê? Ver se tá... Agora, se o homem sente mais dor, foi sua pergunta. Como é que eu poderia transcrever, como é que eu poderia transmitir aqui para o ouvinte o que essa ouvinte falou? Ela disse assim, homens são... Deixa eu me pensar. Eu vou mudar aqui. Homens vão frequentemente, muito mais vezes ao vaso sanitário, ela falou aqui. Quando ela disse que homem é tudo cagão, foi o que ela falou. É isso que ela quiser, né? No sentido figurativo. Né? Ai, Jesus. Mas e aí, Alexandre, o que você acha? Será, eu tinha feito essa pergunta. De fato, é verdade que as mulheres suportam mais dores ou é só por conta do parto? E se é verdade, será que não é isso que faz com que os homens corram do médico, de ir no médico, de buscar auxílio de saúde? Então, complementando aí, né, o que o professor Ed falou, existe várias vertentes explicando isso, né? Tem sim uma explicação de que a mulher ela é mais preparada para a dor do que o homem, né? E na grande maioria das vezes isso é uma realidade mesmo, né? A mulher tolera mais a dor que o homem, até por conta que a mulher é que gesta a criança, né, que pare a criança e tudo mais, e isso tem, né, os estudos mostram que é uma dor bastante forte, né, semelhante a uma dor de cálculo renal, para quem já teve cálculo renal, um pouquinho maior, dizem ainda, né, mas essa questão é uma vertente, né. Uma outra questão é que existe várias características e a forma de interpretar a dor, né? Então, a dor, ela tem vários aspectos e os fatores externos e internos vão influenciar bastante na maneira de como as pessoas se manifestam em relação a esse sintoma que é a dor. A dor é um sintoma subjetivo e ela é diferente para cada um. Então a gente não tem como afirmar, até mesmo por ser um sintoma subjetivo, a gente não tem como afirmar se de fato os homens, né, os estudos mostram, mas não comprovam. Entendi. Que os homens de fato são mais sensíveis. Na prática a gente acaba vendo isso, né, mais sensíveis em relação à dor, né, eles toleram menos a dor, na grande maioria das vezes uma dor é muito intensa para ele, a mulher já consegue tolerar mais, mas tem muito a ver com essa questão dos fatores internos próprios e também dos fatores externos. Isso aí talvez, Alexandre, não esteja no subconsciente
do homem ou da mulher. A mulher tem no subconsciente que ela vai parir, ela vai sofrer a dor do parto, já prepara desde pequena a dor do parto, ela sempre ouve falar, tá mais preparada para a dor do que o homem, que talvez irrite mais com a dor. Você está querendo dizer que há uma estrutura psicológica. Uma estrutura psicológica muito mais forte do que a própria fisiológica? Eu acho que fisiologicamente eu acho que não haveria diferença de intensidade. Acho, estou chutando, estou aqui apenas fazendo uma conjectura. Eu acho que a parte física não seria capaz de dar essa diferença, talvez mais a parte psicológica. Talvez. Sim, então, como eu disse, tem vários fatores. Certo. E um deles é a parte psicológica, sim. Né? Um desses fatores é a parte psicológica, a parte emocional, naquele momento, até mesmo, porque assim, nós somos um ser biosócio-psíquico espiritual. Certo. Não tem como separar. Né? Então, de repente, quando eu tô com uma outra questão, uma outra dimensão da minha vida abalada, é diferente a minha sensação em relação a uma dor quando eu tô bem em todos os aspectos da minha vida. Então, por isso que os estudos mostram, de fato, uma subjetividade da dor e que, de fato, os fatores externos e os internos, né? E dos internos a gente poderia ter os emocionais e até mesmo alguns fatores físicos. Por exemplo, se eu estou debilitado, a dor para mim é mais forte nesse momento também, né? Então, assim, essa questão física, emocional e social influencia, sim, na forma como cada um manifesta, sim, a dor. A mulherada já começou aqui na guerra dos sexos. Não adianta reclamar, somos mais fortes, a Cidinha falou. Ó o Quincas aparecendo aqui. Boa noite, galera. Um abraço, Quincas. Boa noite. Ele falou assim, ó, como falei ontem. Lá vem com piada. O professor, acho que está tranquilo, embora vá ao ginecologista. Porém, ele não tem medo de injeção, porque você sabe, né? Tem homem que tem medo de injeção. Eu não sabia disso, não. Não sabia dessa história. Mas agora, eu preciso tocar num assunto, eu acho que assim, falar de saúde de homem, não falar desse assunto não é falar. Se o homem tem medo de buscar um auxílio, seja uma coisinha simples, uma dorzinha, às vezes a dor é grave, o homem vai empurrando, não tô bem, eu não preciso de médico, a gente costuma muito disso. Eu sou de uma cultura assim, né? Eu ouvi muitas vezes meu pai dizer isso, e eu confesso a vocês, eu sou muito difícil de buscar auxílio médico, essa coisa toda. Mas tem um negócio aqui que cutuca, que mexe com o brio do homem. Isso faz com que o homem busque mais ou busque menos ainda, se fique recluso no seu canto. Eu vou falar agora sobre as questões sexuais do homem, sobretudo essa história de ejaculação precoce. Afinal de contas, o que é ejaculação precoce? E isso afeta de fato, mexe com o homem a ponto dele buscar ou ele corre, se esconde ainda mais de buscar serviços de saúde? Sim. A ejaculação precoce, ela é uma situação patológica onde o homem não consegue manter a ereção sem ejacular, então ele ejacula precocemente para satisfazer tanto o desejo dele quanto o desejo da parceira. Então isso acaba sendo afetado. Então ele acaba buscando sim, nesse momento, o serviço de saúde, porque a questão sexual no homem ela é extremamente forte, muito mais que na mulher, nesse aspecto, principalmente pela satisfação própria, que é diferente, né? A satisfação sexual do homem e da mulher. Então, e essa ejaculação precoce, ela está, na grande maioria das vezes, em duas fases na vida do homem. Primeiro, quando muito jovem, lá para os 12, 15 anos de idade, ligado principalmente à imaturidade sexual. Claro. Então, assim, por ele não conhecer, muitas vezes ele tem uma ejaculação precoce, né? Mas isso é mais de origem emocional. Certo. Então, não é um agravo ligado a alguma questão física. Agora, o homem lá para os 60, 65 anos de idade também pode desenvolver a ejaculação precoce. E alguns fatores que contribuem para que isso aumente, que a gente pode chamar de fator de risco, é o abuso do álcool, drogas e a falta também de um exercício físico regular e uma dieta equilibrada. Parece assim, né? O que isso tem a ver com a ejaculação precoce? Mas tem tudo a ver com a ejaculação precoce, né? Não só com isso, mas com a vida e com a saúde de modo geral.
tá? Então, essa busca, ela ocorre quando tem a ejaculação, né, precoce. E existem alguns medicamentos que podem ajudar um pouquinho a retardar o processo, mas não existe uma cura total em relação à ejaculação precoce. Qual é a diferença entre ejaculação precoce e disfunção erétil? Tá. Na realidade, é totalmente diferente e elas podem se complementar. Certo. Então, eu posso ter uma ejaculação precoce e uma disfunção erétil, né? Então, a disfunção erétil, ela é a incapacidade de manter a ereção. E a ejaculação precoce, ela é uma ejaculação, né? Ele chega a liberar, né, o esperma antes do período da sua satisfação e da satisfação da parceira. Agora, a impotência tem a ver com a ereção. E tanto a ejaculação precoce, ela pode vir acompanhada da impotência, como a impotência pode ser sem a ejaculação precoce. A impotência, ela já tem vários fatores que podem ser de ordem emocional, neurológica e vascular e até mesmo hormonal para que isso ocorra. Então, uma diminuição de testosterona, que a gente sabe que a testosterona tem uma forte ação, principalmente na ereção, ela pode comprometer. Não estou dizendo que a diminuição da testosterona vai trazer a impotência, mas ela pode comprometer, né? Então são vários fatores que contribuem para isso, são situações patológicas diferentes e que uma pode complementar a outra, mas não necessariamente uma vem acompanhada da outra. Que grupo é mais afetado por um ou por outro? O grupo que eu digo assim, o jovem tem a impressão que é mais a ejaculação precoce e dá a impressão que as pessoas de idade é mais a disfunção erétil. É mais ou menos assim? Sim. A disfunção erétil, tudo depende do fator que levou a isso. Por exemplo, se for um fator de ordem neurológica, por exemplo, a gente sabe que não é comum, mas a gente sabe que tem jovens de 20, 30 anos que têm e sofrem de impotência. Não é tão comum, mas de fato é a idade mais avançada também que traz essas complicações neurológicas e hormonais que levam à impotência. Okay. Então, é mais comum na fase aí de 50, 60 anos de idade, que a gente chama essa fase de envelhecência, que é semelhante à adolescência, né? Então, a adolescência é a transição da criança para o adulto, e a envelhecência é a transição do homem, né? Teoricamente, homem maduro, que a gente chama, para a velhice, propriamente dito, né? O emocional muda nessa fase também, não? Muda sim. E muda primeiro o emocional ou o primeiro fato acontece? Primeiro o emocional. E assim, uma coisa importante a falar, na fase da envelhecência, que é dos 50 aos 60 anos de idade, algumas pessoas um pouquinho mais, avançam um pouquinho mais. Existe a andropausa, que muitas pessoas não valorizam, mas todos os homens passam pela andropausa, necessariamente, né? A andropausa é uma diminuição acentuada que ocorre do hormônio da testosterona. Isso ele ocorre a partir dos 20 anos de idade. A partir dos 20 anos de idade, a gente vai tendo uma queda gradual, mas ela é pouco significativa e ela não traz manifestações algumas nesse período. Agora, a partir dos 50 anos de idade, essa queda se torna muito maior, que é o período que inicia mesmo a andropausa. Então, por essa diminuição da testosterona, alguns sinais e sintomas aparecem, semelhantes à menopausa da mulher, né? Então, o homem ele fica mais irritado, ele tem uma dificuldade maior de concentração, ele tem uma dificuldade de manter a ereção, né? Então, ele tem uma ereção, mas ele tem a dificuldade de manter por um tempo mais prolongado. Nesses casos é indicado reposição hormonal? Sim, costuma ser indicado a reposição hormonal. Quando tem, porque assim, tem homens que passam por essa fase da mesma forma que a mulher.
passa pela fase da menopausa e não percebe. Por quê? Porque não tem isso, não é regra. Todo homem aos 50 anos de idade vai apresentar todos os sinais da andropausa. Ele vai passar por essa fase, porque a andropausa não é uma doença. A andropausa é uma fase da vida. Certo. Então, ele vai passar pela andropausa e ele pode, de fato, ter esses sinais, entre outros, que é tontura, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, né? E também pode vir acompanhada de infertilidade, tá? Então, o homem pode se tornar infértil no período da andropausa. Não é regra, esses sinais não aparecem todos juntos, não aparecem todos em todas as pessoas, e tem pessoas que passam por essa fase da vida e nem percebem que estão na andropausa. Passa sem nenhum sinal e nenhum sintoma também. Tá certo. Alex, a reposição hormonal é eficiente nesses casos? Por conta da manutenção da ereção, ela é bastante eficiente, sim. Hoje tem alguns medicamentos que eles não são indicados totalmente para a reposição hormonal, mas que alguns urologistas, né, a gente não vai falar o nome de medicamento aqui e tal, até porque não é um momento, nem devemos se automedicar, né? Mas tem alguns medicamentos que eles contribuem para que essa ereção seja mais prolongada e que, de fato, tenha um tempo maior, né? E uma ereção mais, a gente chama de uma ereção mais densa, mais forte, né? Que não fica aquele meia bomba, né? Foi importante esse alerta que você fez, a automedicação, porque hormônio, isso tem que ser acompanhado por um médico, porque o hormônio, aí ele pode afetar alguns órgãos da pessoa, tem que ser bem acompanhada essa reposição. Não é chegar numa farmácia e achar que, opa, vou comprar um hormônio aí, tudo bem. Não é dessa forma, né? Sim. Então, a dosagem deve ser feita, né? Então, assim, essa busca, esse check-up que a gente fala, de estar fazendo sempre, né, os exames, como você chegou dizendo hoje, né, que tinha feito os exames, tal, os exames de rotina, deve ser incluído a dosagem de testosterona, né? Então, a dosagem de testosterona deve ser incluída nesses exames de rotina, principalmente quando o homem tem aí acima de 40 anos de idade, né? Então, sempre deve estar fazendo, pelo menos a cada 6 meses, tá fazendo a dosagem. E não é comum ter esse acompanhamento. As pessoas normalmente nem acaba nem sabendo, se né? atenta ao fato, não conhece o fato. Exato. E às vezes ela acaba tendo uma ereção comprometida, não necessariamente estando no período da andropausa, né? Mas acaba tendo uma ereção comprometida e não faz essa relação, né? E muita gente acaba buscando outras. Eu tô muito cansado, deve ser alguma outra coisa, e não acaba vendo a questão fisiológica, né? Porque a testosterona, ela tem uma função efetiva, né? E bastante significativa na questão da ereção. É verdade. Bom, o corpo masculino pode até parecer mais simples, né? O homem achar que é mais simples, não procurando médico e tudo mais, mas tem lá a sua complexidade. Sim. Mas em termos atômicos, vamos falar assim, o corpo feminino ele requer mais cuidados, não? Tem mais coisas a serem estudadas, vistas e acompanhada por um médico, ou não é assim? Então, na realidade não, né? Mas por quê? A mulher tem a mama, o homem também tem a mama, né? Então, o homem também deve fazer o autoexame da mama. Mesma coisa. Não é frequente ter câncer de mama no homem. Mas pode ter, né? Então, fazer a palpação, ver se não tem um nódulo, é importante. Da mesma forma que é importante o exame da mulher, né? A parte ginecológica, a mulher tem a preocupação de fazer o exame ginecológico. O homem tem o exame urológico. Ele faz o exame urológico? O homem deve fazer o exame urológico a partir dos 15 anos de idade. Ou a partir do momento que ele iniciou a sua atividade sexual. Ouve-se falar nisso? O que é esse autoexame, né? Ou esse exame urológico? A gente deve fazer isso em casa, em frente ao espelho. Isso é meio cultural, né? Então eu vou fazer até uma brincadeira aqui. É meio cultural. A mulher, quando está em frente ao espelho, o que ela olha?
Seios e bumbum. Seios e bumbum, muito bem. E o homem, quando tá em frente ao espelho, ele olha o quê? Que é? Cabelo? O que é que o homem olha? O que olha, professor? Não tem muito Vai lá, que olhar. professor. O Alex também não tem muito o que olhar. Não. Que é? Não sei, não. O que é que o homem olha? O homem olha pro pênis. É a principal coisa que ele olha, né? Até para ver se cresceu, se diminuiu, se aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, é uma oportunidade para fazer o autoexame urológico. O que é esse autoexame urológico? Enquanto eu estou olhando no espelho, eu vou avaliar, vou inspecionar desde a glande, que é a cabeça do pênis propriamente dito. Eu vou espremer para ver se não sai líquido, né? Vou avaliar o balano. Balano é aquela parte maior que termina a glande e começa o corpo do pênis, para ver se não tem acúmulo de esmegma. Esmegma traz infecção, sujidade acumulada, aquele sebinho acumulado, né, que a gente conhece por sebinho, aquilo ali traz infecção se não for removido durante a higienização. Vou avaliar todo o corpo do pênis para ver se não tem lesão, ergo de um lado, ergo do outro. Avalio para ver se não tem ferida, se não tem lesão, se não tem verruga. Avalio a bolsa escrotal. Coloco a mão embaixo da bolsa escrotal. Eu palpo a bolsa escrotal para ver se não tem essas mesmas questões, mas também se não tem, muitas vezes, uma veia tortuosa aumentada. O homem pode ter varicocele, que é uma alteração da questão venosa da bolsa escrotal, e avalio até o períneo. Períneo é onde termina a bolsa escrotal até próximo do ânus. Por quê? Principalmente as doenças transmissíveis, eu posso ter alteração no períneo. Não tem nada no pênis, não tem nada na bolsa escrotal, mas tem uma alteração no períneo. De repente, uma verruga ou alguma alteração que pode ser característico de uma doença sexualmente transmissível. Então, esse autoexame é muito simples. A gente pode fazer em casa, na frente do espelho. Ele não vai demorar mais que 2-3 minutos, né? Realmente falta essa orientação. Eu não conhecia esse tipo de observações que deve ser feito. E talvez na cabeça da maioria dos homens, o homem é mais ou menos o Fusca, aquele carrinho simples que não quebra. Né? A mulher já é um carro mais sofisticado, mas na verdade é mais ou menos igual, né? Você precisa ter os mesmos cuidados. Sim. Apesar das diferenças físicas, os cuidados têm que ser os mesmos, né? As observações. É isso, importante, né? Com que frequência o homem deve ir ao médico? A mesma frequência? A cada 6 meses, um ano? Como é que é? Como é que tem que ser isso? Olha, o exame de rotina, se não houver nenhuma alteração significativa, e quando a gente fala de alteração significativa, nós não estamos falando só da função sexual do homem. Claro. Nós estamos falando de questões cardiovasculares, pulmonares, que ele pode ter complicações de modo geral. Sim. Uma vez por ano é o suficiente. A partir do momento que ele começa a ter alguma alteração de dosagem hormonal, alguma alteração de exame de sangue, alguma alteração significativa, aí a gente vai encurtando esse período, que pode ser de 6 meses, se for algo mais avançado, a cada 3 meses, a cada 2 e até mensalmente. Vai depender das complicações e das situações patológicas que se desenvolverem. Mas se for só para a prevenção, uma vez por ano é o suficiente. Entendi. Olha, Alexandre, você pode falar. Você vai um ano para marcar, atende no ano seguinte. Então, é uma vez cada 2 anos. É uma brincadeira à parte, mas às vezes tem uma dificuldade. É, né? triste. Há regiões em que a gente... Mas você estava falando sobre exatamente sobre a maneira como se é propagado os cuidados de saúde da mulher, e como é basicamente o ano inteiro, e como é pouco para o homem. Pelo menos essa coisa de consciência é o que mais precisa, porque ele precisa ter consciência disso. De que forma? Você acha que isso é uma questão, assim, é uma questão de consciência governamental? Ou qual o papel, por exemplo, da mídia nesse processo de conscientização do homem? Eu digo, aliás, da sociedade organizada, né? A gente fala de mídia, a gente fala das escolas também, isso é muito importante. Aí eu quero dar um adendo, assim, fazer um gancho com a Unimax, você como... num papel tão importante na Unimax, no grupo, no Uneduc, qual o papel do Uneduc? O que o Uneduc tem pensado quanto a isso de conscientização, não só da saúde do homem, mas saúde da mulher, enfim, quais as medidas têm sido tomadas, as iniciativas?
Então, em relação às políticas, tanto da saúde do homem quanto da saúde mulher, a gente sabe que existe um incentivo muito maior para a saúde da mulher do que para a saúde do homem. Certo. Incentivo em relação à promoção e prevenção de saúde. Certo, isso. A gente tem se preocupado bastante no ensino, né? Lá na Unimax, na Unifage, né? Que são as unidades do grupo Uneduc, na preocupação e na sensibilização para que o aluno, desde muito cedo, ele trabalhe essa questão da promoção e prevenção em saúde. Então a gente tem focado bastante isso, porque isso é fundamental para que não chegue ao agravo propriamente dito, né? Então a gente trabalha bastante com campanhas de sensibilização. Então os alunos, desde o primeiro semestre do curso, eles já estão em contato com a comunidade, com a sociedade, trabalhando essa questão das campanhas, né? Então às vezes você fala assim, nossa, mas como que um aluno do primeiro semestre vai para campo? Sim, ele tem muito que fazer em campo. Quando a gente fala de cuidado, a gente não pode pensar que cuidado é só assistência propriamente dito. Então, quando eu estou sensibilizando, quando eu estou fazendo promoção de saúde, prevenção de saúde, eu estou sendo gerador de cuidado. Eu estou fazendo cuidado, né? Então, a gente trabalha em todas essas vertentes, desde a questão da promoção, da prevenção, da assistência e da reabilitação. Lógico que à medida que vai avançando, né, o curso e existe um processo de formação, ele também vai avançando os seus conhecimentos a partir do inicial para finalizar lá na reabilitação propriamente dito. Mas essas campanhas, principalmente saúde da mulher, saúde do homem, agora a gente tem aí o Setembro Amarelo, né, em relação ao suicídio. Então, todas essas campanhas nós trabalhamos bastante com os alunos na importância da sensibilização da comunidade, porque isso é o que de fato faz promoção e prevenção em saúde. Importante. Muito bem, estamos fazendo o programa Good Night, um programa sério hoje, hein, prof? Bastante sério. Nós estamos entrando num nível que eu tô começando a gostar, tô começando a ver muita que informação, né? Eu tava achando que a qualquer momento a direção dessa emissora iria bloquear esse programa, expulsar a gente daqui, porque nós tava muito palhaço, agora nós estamos fazendo um programa sério pra A gente caramba. percebeu a tempo, né? Ainda bem, cara, despertamos para isso, programa sério, oportuno. Professor Ed Moraes, quais os cuidados que você sente que precisa ter, mas que empurra com a barriga? Não, eu tenho, como eu falei para você, um acompanhamento médico anual, semestral do câncer que eu tive, e anual o exame do coração eu faço desde uma época que eu fui fazer academia. Então, aí nesse exame cardiovascular eu percebi que tinha uma pressão um pouco alterada, hoje bem controladinha, tranquilo, mas tinha lá 15/10, que não era comum, naquele padrão do medido 24 horas, ela deu uma média um tanto alta. E eu faço esse exame, acho que eu tô mais ou menos em dia, Kendi, com tudo os em exames. Ordem. Acho que tudo em ordem. Tudo em ordem. Eu também. Esperando só chegar a vacina da Covid. Para aí. Falou em vacina, ele começa a suar frio. Não, para aí que eu tenho que me explicar com esse negócio. A questão é a seguinte, gente. Eu topo o que deve o exame que for. Mas por que tem que ter vacina? Por que tem que ter esse negócio de vacina, esse negócio de furar dedo? Eu não sei meu tipo sanguíneo, esqueci a última vez que eu fiz, não fiz mais. Eu preciso fazer, gente, tá vendo? Ó, essas coisas às vezes é assim, ó, eu tenho aprendido muito sobre a força do universo sobre nós. E o universo ultimamente tem conspirado a meu favor para que eu tome alguns cuidados. E aí veio um assunto como esse, que é oportuno pra gente começar a despertar pra realidade. Falando sério agora, eu tô ouvindo esse programa aqui, tô brincando e tudo, mas estou tomando consciência de algumas medidas que eu poderia já ter tomado há muito tempo que não tenho tomado, estou empurrando com a barriga. Nada melhor do que você despertar. Se tem uma coisa, estou lendo um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. A gente precisa ter a humildade de dizer, caramba, eu tô errando. Entendeu? Então vocês machões que estão aí em casa se achando os poderosos, e as mulheres, coitadas, ficam sofrendo a noite inteira para cuidar de você, para fazer chazinho, porque você não tem coragem de ir no médico, toma vergonha na cara, poxa. Toma atitude. Vamos mudar esse negócio. Fica aí chorando em casa, aí no outro dia... Sabe o que é engraçado? É que o cara chora a noite inteira.
de dorzinha, que ele dengue, porque homem é dengoso quando tá doente, homem é dengoso pra caramba. Aí no outro dia ele tá benzão, a mulher vai comentar com um amigo que ele tava assim, ele não aceita. Ele fala, não, eu tava bem, isso aí é frescura. Quando tá com outro, né? Não Mas aceita. aí também veio aqui em minha mente, vamos abusar um pouco agora o conhecimento psicológico do Alexandro, né? O homem, comparado com a mulher, vamos pegar quando na infância, eu acho que a mulher já entra vamos dizer assim, na consciência dela, vendo a aproximação de um momento adulto e de ser mãe. E o homem parece que continua molecão durante muito tempo, a mãe, principalmente quando tem a mãe muito próxima, né? A mãe tá ali próxima, então eu acho que ele se faz muito de filho, demora para ele se ver no papel de pai. A mãe não, a mulher não, a mulher já se vê no papel de mãe, acho que muito mais rápido do que o homem. Talvez seja dessa forma que ele fica todo mimoso, qualquer coisinha que acontece, aqui e ali, procura a mãe, se não tem a mãe, procura a esposa às vezes tem que fazer papel de mãe. É complicado, mas é mais ou menos isso. Acho que a gente demora muito para abandonar o papel de filho e e assumir o papel de pai. Você, professor, que costuma muito ir, faz seus exames de rotina e tudo, e aí eu vou jogar para você e aí ele vai responder aqui para nós. Professor Ed Moraes, você trava, por exemplo, quando tem que fazer um exame um pouco mais íntimo, mais pessoal, você trava quando do outro lado tem uma médica ou uma enfermeira, mais do que se for um homem ou não? Não, Tranquilo. Em momento nenhum já tive vários atendimentos com médica, não médica na área de urologia, mas mesma coisa, ali tá profissional, mesmo que tivesse na área de urologia, é o profissional. Então... É porque os caras brincam muito, né? Eles falam, eu prefiro que seja uma mulher, não sei o quê, mas na hora, ele trava mais quando é mulher para atender? O que você acha? O que você diz aí, Alessandro? O inverso não ocorre, mas isso ocorre, né? Os homens têm sim, isso até os estudos mostram, tem uma resistência muito maior quando, lógico, né? Numa situação mais íntima mesmo, né? Que vai ter uma exposição para fazer um exame ou um procedimento mais íntimo. Agora as mulheres já não, as mulheres já se sentem mais à vontade, mesmo quando é com um homem, né? Não é tão comum ter, por exemplo, né? A gente sabe que existe um número muito maior de enfermeiras do que de enfermeiros. Certo. Isso vem mudando bastante, né? Mudou bastante, mas ainda tem. E os profissionais médicos estão aí equiparados, né? Entre homens e mulheres. Mas em relação aos procedimentos, quem faz mesmo são os enfermeiros. Sim, né? sim. Só se tiver algum exame mais invasivo, alguma coisa que o médico faz. Agora, os homens sim têm uma resistência maior quando é mulher. Na grande maioria eles falam que deve ser, mas quando na prática isso não ocorre. O cara corre. Então você não corre, professor? Sim. Não, eu não tive momentos aí de perceber, mano. Lógico, talvez, né? Não teve também. Olha, não. Ó, a Cidinha tá falando que o Beluf é assim. O Beluf que é assim, tá vendo aí, Beluf? Você tá ferrado. Fala, prof. Não, eu tive quando eu fui, eu tive um câncer no testículo, né? E teve vários atendimentos de enfermagem, mulheres. Para mim ali é profissional que está cuidando, não vejo a diferença. Talvez alguma situação que eu não tenha vivido, mas até então teve alguns casos que eu poderia ter notado essa diferença, não notei em mim. Mas faz sentido o que você está falando. Realmente, na maioria talvez tenha. Na maioria tem. Muito bem, estamos juntos nos 90,9. Essa é a rádio que mais cresce em audiência na região. Muito obrigado, você que está aí do outro lado, participando, interagindo conosco. Considerações finais, reta final, professor. Tem mais pergunta aí para fazer? Aproveita que nós vamos fechar o quadro. Sempre tem, mas cara, esse programa tá acabando muito rápido. O Belu falou assim, muito rápido. Eu tava falando que a gente ia capaz do programa ir embora, falou, não, isso não vai acontecer. Kennedy, professor, esse programa não tem como sair do ar. Estamos juntos, aí sim. Obrigado. Faz força. Legal. Vocês têm que pedir pro Bolsonaro acabar com a do Brasil pra gente poder ficar mais hora aqui. Ele vai. Tá bom. Toca o barco, prof. Não, é isso. Eu acho que questões sempre tem. A gente sempre lembra coisas. Mas nesse momento aqui não tenho nenhuma para fazer, a não ser agradecer toda essa explanação que fez. Ele explica tranquilo, de forma
Deve ser bom ter aula com você, viu, Alex? Né, você vê que delícia, muito cara. Você calmo, vê tranquilo, sereno, isso é bom demais. Eu sou agitado o tempo inteiro. Hoje eu tava numa reunião, o pessoal veio me oferecer café, eu falei, não faz isso, gente. Não me dê esse negócio, porque senão hoje eu não faço programa. Vou ficar correndo pra lá e pra cá. O que você tem mais aí pra acrescentar pra nós? Eu queria deixar algumas dicas. Ótimo, isso é Dicas importante. de como a gente melhorar a testosterona de modo natural. Puxa, isso é né? bom, hein? Então, Isso é bom. sem o uso de medicamento. Isso a gente pode indicar, né? Lógico. Automedicação não, mas de modo natural sim. Uhum. Então, o que aumenta a testosterona? Aumentando a testosterona, melhora a minha função sexual, né? Opa. Melhora a ereção e tudo mais. Então, assim, abusar nos vegetais crucíferos. O que são que é vegetais crucíferos? São os vegetais que têm a coloração verde, aquele verde mais escuro, não o verdinho claro. O mais né? amargo. Couve. O mais amargo. O mais né? amargo. É a couve, o almeirão, enfim, né? Verduras. Essas coisas, essa onda aí desses sucos detox, isso aí é bom? Ou não? Sim, se ele for desses, né? Couve, pepino, Isso. pepino não. Pepino o pessoal coloca com casca e tudo, pode ser? É, com a casca sim. A casca, porque é escura o negócio. Vai lá. Uma outra coisa, realizar atividade sexual. Quanto mais você pratica, melhor o aumento do nível de testosterona. Eu não sabia A disso. pessoa que tem atividade sexual uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, Fica o nível de destreinado. testosterona fica lá embaixo, né? Então, quanto mais você faz, mais o aumento, né? Então, isso é natural, né? Isso é natural. É uma coisa boa, porque o primeiro que ele E falou, olha, quanto mais amargo, mais verde, melhor é. Pô, mas não podia ser o mais docinho. Uma outra coisa, atividade física. A atividade física regular aumenta bastante o nível de testosterona. Certo. Mas a gente tem que tomar o cuidado para não exagerar na atividade física. Tem pessoas que praticam atividade física 2, 3 tipos os 7 dias da semana. Isso é exagero. Nós temos que ter uma reparação do nosso corpo. Então a gente tem que ter uma pausa. Então, em torno de 5 vezes por semana é o suficiente um tipo de atividade física. Por exemplo, se vai fazer caminhada, andar de bike ou musculação, enfim, cada um tem que fazer o que gosta, né? Mas deve fazer a atividade regular, mas deve ter o repouso também, né? A recuperação do corpo. Uma outra coisa é um sono restaurador. O sono restaurador melhora o nível de testosterona. Então a gente deve dormir bem, né? Em torno de 8 a 10 horas. E, lógico, evitar bebida alcoólica e tabaco, além da ingestão de gorduras não saturadas. A gente deve ingerir gorduras não saturadas, Certo. tá? Mas também algo que contribui muito é a ingestão de proteína. Então, alimentos ricos em proteínas ou a própria proteína, né? Que a gente acaba comprando em algumas casas que vende produtos e tal. Mas alimentos ricos em proteínas. Então, todas essas situações são situações naturais que dependem exclusivamente da gente e que contribuem sim para o aumento da testosterona de modo natural. Essas eram algumas dicas que eu queria Nessas deixar. regras não tem por que buscar química, né? Não tem essa necessidade, Tá né? certo. Não tem a Você necessidade. falou aí da bebida alcoólica e tudo. Aí, pessoal, eu fico todo confuso, porque o pessoal fala assim, ó, não pode de jeito nenhum, mas uns falam assim, por exemplo, tomar uma taça de vinho por dia. E o vinho? Esse negócio do vinho aí. Como é que a gente faz com Na isso? realidade, assim, né? Eu não tô dizendo que não deve, mas Certo. a gente deve diminuir, né? É. Deve tomar de modo moderado, tudo mais, né? Viu, Japa? Mas O vinho- a taça do vinho não é abusiva, Não, né? não é pode ser abusivo. aquelas taças que Isso. os alemães Quando usam pra você tomar fala cerveja. de um cálice, né? Na realidade Sim. é um cálice, né? Um cálice é como se fosse uma dosinha, né? Lógico, Não isso. é uma taça Negócio. grande, cheia de vinho, né? Então, assim, o vinho, ele tem uma função que ele mexe com a questão antiplaquetária do sangue, né? Então, ele evita que tenha o acúmulo de plaquetas se agregando e desse modo, por isso que as pessoas falam que deixa o sangue mais fluido,
né? Então, na realidade, não é que deixa o sangue mais fluido, Elimina a sujeirinha mas da ele placa. isso elimina essa sujidade e desse modo previne para que não tenha o acúmulo de coágulo, que é um dos fatores de infarto e acidente vascular encefálico, né? Que é o derrame que a gente conhece, né? Então, uma tacinha pode, a pessoa compra a taça lá e tu. Sim, uma tacinha. Uma tacinha pequena, né? Que é um cálice, deve ser recomendado, sim. Gente, obrigado. Olha, foi um prazer, Alexandre, contar com você aqui. É sempre bom, né? Todo mundo que vem da Unimax, Não há dúvida, não há puxa dúvida. vida, que legal. Você seleciona em medicina e enfermagem. Medicina e enfermagem na Unimax, é isso? Isso. Que legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. Os microfones estão sempre abertos. Entendeu? Obrigado. Assunto novo, vem pra cá que a gente vai fazer esse programinha mais especial. Pô, é só com... Já reparou que é só com Unimax que esse programa fica sério, bicho? É. Então, gente, uma boa noite a todos, um bom descanso e amanhã estaremos de volta aqui.